Vamos lá então, pessoal, mais um vídeo aí tutorial, agora na exploração do formulário Docs do Google, tá? A gente vai ver os vários tipos de interações que você pode proporcionar ao aluno aí com você, né? Na hora de responder um formulário Docs, que muita gente acha que só tem aquelas objetivas, né? Ou dissertativa de escrever. Então, esse vídeo tutorial vai passar rapidinho, basicamente, por todos esses tipos de interação e proporcionar uma visão geral aí para vocês. Vamos lá? A partir daquele vídeo, então, se você clicou lá no formulário em branco na hora de inserir a atividade no Google Classroom, vai aparecer provavelmente para você aqui assim, com certeza, né, na verdade, aqui assim esse formulário em branco, onde você vai ter aqui a visão geral do que você pode ter de interação com o seu aluno, tá? Eu vou, a partir do meu já iniciado, finalizado, na verdade, e atribuído para os alunos responderem, vou mostrando cada interação, as várias interações que tem lá para você fazer como pergunta e para obter feedback assim do aluno na hora de responder e tornar o formulário o preenchimento, né, mais interessante, mais atrativo e até motivador para o aluno, né? Então vou mostrar o meu aqui pronto. Lembrando que se você tiver logado no seu Gmail comum, logue no seu Gmail G Suite, que é a sua conta institucional do Google, o @prof, tá? Porque lá você vai ter muito mais espaço, porque dependendo do tipo de interação que você quiser e fizer com o aluno, você pode até pedir para ele subir arquivo, então ele vai tirar uma foto de uma resolução, por exemplo, para você e enviar através desse formulário. É bem interessante essa parte. Então, eu vou pegar o formulário que eu montei do roteiro de estudo 5 para a primeira série do ensino médio de física, e aí você pode dar o tratamento que você quiser. Eu já tenho 10 respostas, ó. Como todo mundo aí, a nossa luta é fazer eles estudarem, criarem a rotina e fazer a entrega, né? Mas considerando aí, entre outras coisas, já tem um bom número de entregas, ó. Aparece as entregas para vocês quando eles respondem aqui em respostas. Isso tudo na edição do formulário, tá? A visualização para eles é diferente, eles não vão conseguir ver toda essa parte de edição que a gente tem, né? Então, ó, eu começo aqui pelo tema, que você pode mudar aqui em tema, escolher até uma imagem que eu criei, que eu busquei na internet e recortei, né? E coloquei aqui, ó, como essa velocidade, essa impressão de velocidade que tem aqui, e já coloquei como se fosse um cabeçalho com um símbolo que eu uso aqui em algumas atividades escritas para eles, que eles já conhecem, e o símbolo da escola, para virar como se fosse um cabeçalho isso daqui, né? Eu divido o meu formulário em seções, ó, a primeira seção de 5. A primeira sessão, a primeira sessão eu faço a introdução aqui das habilidades e do objetivo, e aí eu peço o nome do aluno para ele seguir fazendo a sequência. Fazendo em sessões e depois definindo nas opções que eu vou mostrar lá de apresentação e configuração, você limita a sessão ao usuário, no caso o aluno, a preencher para depois continuar. Ele não vai te dar o formulário inteiro para o aluno e ele preencher meio que cansativamente, assim. Ele vai por etapas. E então, essa questão das sessões facilita. A sessão, normalmente o formulário em branco, ó, deixa eu voltar aqui no formulário em branco. Normalmente um formulário em branco, ó, ele já aparece o título e a descrição, né, que você pode fazer do seu próprio formulário.
Sempre coloca o nome nele aqui também, ó. Por exemplo, teste ATPC DE 21/5, porque aí ele vai salvar nos seus documentos Google automaticamente, como ele salva, mas aí ele vai salvar com o nome, né, ó. E aí aqui também você pode colocar o roteiro de estudos, sei lá, 7, por exemplo. Descrição e aí as perguntas. Aqui, se você colocar resposta curta para ele colocar o nome, ó, na próxima você já insere a sessão. Então a sessão você pode inserir depois de qualquer pergunta ou antes até, se você quiser. Então aqui, ó, é onde você adiciona a sessão. Então eu adiciono sessão aqui e aí fica subdividida na primeira sessão entre o cabeçalho para ele, o tema e tudo, ele inserir o nome e a partir daí começar a resolução, as respostas, a interação no formulário, tá? Então, voltando aqui, a gente vai no exemplo do meu, porque eu já tenho aqui tudo configurado, né? Delimitado. Então, ó, como eu falei, a primeira sessão para ele indicar o nome. Aí, a partir da segunda sessão, já começo com o movimento do currículo, né? E de uma boa situação de aprendizagem. Essa primeira parte, na descrição, eu repito o objetivo e, na verdade, a habilidade somente de novo, mas aí isso é opcional, tá? De cada um. E nessa primeira parte seria a sensibilização, o levantamento de conhecimento prévio dele. Então eu coloco aqui, ó, faço uma introdução bem breve sobre o que vai ser isso daqui e insiro um vídeo. Aqui, ó, você insere vídeo, aqui, ó, em adicionar vídeo. E aí você pega o link, ó, do YouTube, que você vai numa busca lá, né, antecipada do que você precisa que ele veja, que ele assista, né? Uma videoaula, um exemplozinho de cálculo, qualquer coisa do tipo. E aí você pega o link, ó, copia o link, Ctrl C, ou vai em compartilhar e aí copiar link, né? O método é você que vai definir aí. E aí você cola como UR aqui, ó. Ou pode até fazer a pesquisa no YouTube aqui. Então você pesquisa no YouTube aqui, ou já pesquisa anteriormente e cola a UR aqui, ó, tá? Aí ele vai aparecer aqui, você vai em selecionar vídeo, tá? Vou fazer um exemplo aqui desse aqui, ó. Com esse aqui, ó. Copiei copiei o link, fui aqui, ó. E aí ele vai aparecer aqui para você. Você colocando em selecionar, ele vai lá para a sua linha do tempo, né, entre aspas, onde você está construindo seu formulário. Isso aqui serviu de sensibilização para ele prestar atenção na questão da velocidade de sustentação, do Usain Bolt e tal. E aí eu continuo fazendo uma breve explanação e aí faço um questionamento com ele, ó, sobre atingir a velocidade de sustentação. Ó. Então, responda o que você acha que faz a velocidade variar, ou seja, o Usain Bolt sair da marca de partida e atingir a sua velocidade de sustentação. Então, o que o aluno acha que é isso? É a velocidade que faz isso? É a aceleração? É a gravitação? Quantidade de movimento? Magnetismo? Aí eu tenho mais uma de conhecimento prévio, sensibilização, ó, após ele ter atingido tal, e aí eu vou continuando. Próxima parte do formulário vai ser a parte 2. A parte 2 eu repito aqui a habilidade também, como eu falei, isso é opcional. Aí depois, lembrando, ó, que depois desse item aqui, eu inseri uma seção, ó, que é aqui, ó, insere seção. Fazendo isso, na próxima eu já usei uma outra interação, ó. Eu usei a interação de lista suspensa, olha aqui, ó, lista suspensa. Porque para ele vai aparecer, quando ele clica na setinha, essas 5 opções aqui, ó.
tá? Então é um outro tipo de interação, diferente. Eu coloco isso na problematização para ele refletir dois questionamentos sobre problematização. E aí na terceira parte, contextualização ou circulação de informação, é onde eu vou me deter um pouquinho mais no conceito com ele, pedindo para ele um feedback se ele entendeu ou não, com uma outra interação que é essa aqui, ó, de escala linear que tem lá no formulário Docs. Assim, você pode configurar, ó, de 1 até 10 ou até o tanto que você quiser, de 1 até 5, de não entendi ou não sei até entendi. Então, eu faço a explicação da fórmula, dos conceitos, do que é cada uma incógnita aqui, variável na fórmula, e aí depois eu faço a interação com ele, ó. E aí vai aparecer para ele assim, ó, não entendi 1 para ele clicar, ou entendi 10, ou metade, 7, 6, e aí de acordo com isso. Faço mais uma explicação, porque é da primeira etapa, que a gente dividiu o movimento em 3 etapas, do corredor lá do Usain Bolt. Faço mais uma, a segunda etapa, na verdade só colocando para ele refletir, né? E aí ele vai fazer esse cálculo. E a terceira também, para ele refletir, para ele fazer o cálculo. Após isso, eu coloco um vídeo bem curtinho, é do YouTube Educação, que tem bastante vídeo lá, com a mesma expressão, a fórmula da velocidade escalar média. E aí eu falo para ele relacionar isso com essas três ideias, que na verdade é um conceito só, que é o da aceleração média, com o que foi explicado no vídeo. E aí eu peço um feedback de novo. Entendi, relacionei ou consegui, ou não relacionei com conseguir relacionar. Até agora foi essa interação de escala também. Agora eu peço a interação para ele de subir arquivo, ó, que é esse upload de arquivo, tá? Upload de arquivo é onde você vai pedir um upload de arquivo para ele. Daí vai aparecer todas essas configurações para você. Se você clicar aqui nesse botãozinho, permitir apenas arquivos de, e aí eu selecionei só, ó, documento, planilha, PDF ou imagem, se ele quiser subir uma foto. Vídeo, áudio, essas coisas eu não permiti. E um número máximo de arquivos, se ele quiser colocar lá, ó, de 5 arquivos, com no máximo 10 MB cada um. Então ele vai ter que reduzir a foto ou tipo de arquivo para até 10 megas para caber aqui, tá? Você colocando isso daqui, ele vai poder clicar lá nesse botão aqui, ó, de carregar arquivo, ó. Deixa eu mudar de coisa aqui para ele ir lá, ó. Olha lá, ó. Aparece aqui, ó, adicionar arquivo, na verdade, e aí ele vai em selecionar do dispositivo e ele consegue tirar uma foto do celular dele, do caderno, do cálculo que ele realizou. Dessas três etapas, na verdade, duas que eu pedi só, porque a primeira eu já fiz de exemplo para ele. E aí, finalizando na parte 4, é a sistematização, onde ele vai também vou pedir um feedback para ele de cálculo, mas antes eu coloco um outro videozinho bem curto de explicação de resolução de 2 ou 3 probleminhas, não lembro agora, com relação à aceleração escalar média. E aí eu peço feedback de escala para se ele acompanhou e entendeu ou não acompanhou e entendeu ou acompanhou e entendeu. E aí eu coloco aqui os três probleminhas, praticamente semelhantes ao que é abordado no vídeo. Então ele faz essa relação entendimento e verifica. E aí clique em adicionar arquivo para também enviar esse feedback por escrito, né, de cálculo ou até de dúvida que ele escreveu lá, de tudo que ele anotou sobre esse roteirozinho de estudo. E aí finalizou. Então, lembrando, ó, que você sempre vai definindo no cantinho direito obrigatório, tá? E quando você define aqui nas configurações, ó, que você vai liberar a nota após o envio, perguntas erradas, porque aí você consegue adicionar um feedback e valores das respostas para ele, vai liberar para você
Aqui também você pode clicar, ó, em configurações, ver gráfico de sumário e resposta de texto, porque ele pode ver os gráficos lá. Mostrar barra de progresso para ele ir nas sessões, igual eu te falei, não termina uma, não passa para outra sem terminar a primeira. E mostrar link para enviar outra resposta se ele quiser colocar uma outra resposta, né? Aí o que aparece? Você pode fazer a configuração aqui. Eu coloquei aqui, ó, para ele que sua resposta foi enviada e falei para ele do plantão, aula, aula ao vivo, barra plantão online, que do primeiro ano acontece às sextas, 10h30 mais ou menos. E aí, definindo essas configurações que eu mostrei para vocês, vai aparecer aqui, ó, para você sempre a chave de resposta. E a chave de resposta é onde você delimita os pontos de cada questão. Tá vendo aqui, ó, pontos 4, por exemplo, aqui, ó, que tem a resposta, ó, uma resposta certa, ó. Essa eu coloquei uma valoração de 1, e aí eu coloquei em chave de resposta o que ele pode ver como resposta incorreta. E aí você pode adicionar aqui, tá? Lembrando que com isso também, quando você faz essa configuração aqui, ó, em testes imediatamente após o envio, vai habilitar para você a questão de você preencher a pontuação de cada questão, ó. As que é só para entender ou não, eu deixei como 0 pontos, tá? Mas as que ele tem que responder e pensar nos conceitos e fazer o cálculo, eu coloquei um valor de pontuação. Aqui, ó, 1 ponto, e aí você pode atribuir o ponto aqui, fica no cantinho superior direito, além, lógico, de, se for alternativa, né, colocar a resposta correta, né? No caso aqui, você vai clicar para adicionar a resposta correta ao formulário. Ele vai ter um certinho aqui. Se você clicar em mais de um, também pode aparecer. Mas como é alternativa, sempre a gente coloca como uma só correta, né? E aí, ó, a visualização do formulário, ela fica assim, ó, para o aluno. Para você sempre vai aparecer isso aqui, porque você é editor e professor. Para o aluno não aparece a edição, só aparece aqui assim. Então ele vai começar preenchendo o nome, vai clicar em próximo, vai para a próxima seção, que é a sensibilização, vai para a próxima, que é a problematização, vai para a próxima, que é a contextualização, e para a última, que é a sistematização, vai aparecer lá para ele enviar o formulário e ele envia, tá? Então mostrei aqui para vocês esses vários tipos de interações no formulário Google, onde você consegue mostrar para o aluno uma gama de diferentes tipos de abordagem na hora de fazer a pergunta para ele, para ficar mais atrativo e mais interessante o formulário. Tudo bem?